A ressurreição do papai. Por causa da incredulidade das pessoas, resisti muito antes de escrever este texto. Mas como não me movo por críticas e opiniões, sigo no poder do Espírito Santo compartilhando sobre minhas experiências com Deus. Eu estava em Curitiba numa viagem que seguiria por muitos anos, alinhavando meu futuro com os amigos que conheci naqueles dias. Eu e meu pai fomos visitar um casal de pastores queridos que faziam parte do seminário internacional que eu cursava. Chegamos ao apartamento deles e, junto com os pastores da Adonep, aguardávamos o almoço. O cheirinho da comida despertou nossa fome e meu pai pediu à anfitriã um cafezinho. Todos conversavam alegremente na sala, falando das maravilhas de Deus e do seminário. Sorrindo, meu pai se preparou para beber o cafezinho quente da xícara branca. Verificou a temperatura e tomou o café de uma golada. Imediatamente começou a revirar os olhos. Torceu o rosto e caiu morto no sofá. Eu não pude imaginar o que estava acontecendo. Pensei que ele tinha desmaiado. Então ele urinou, arrotou e ficou caído, pálido, com os lábios roxos. Os pastores se ajuntaram sobre ele e gritavam com autoridade, expulsando demônios e repreendendo todo o mal. Meu pai não reagia. Eu fiquei encolhida em um canto da sala petrificada. Deixei que meus líderes cuidassem do que estava acontecendo. Aqueles minutos pareceram uma eternidade e nada do que eles faziam parecia surtir resultado. Um dos pastores tentou abrir a boca do meu pai com uma colher, mas ele continuou rijo, sem reação e sem sinal de vida. Eu permaneci vidrada naquela cena quando ouvi o Senhor me dizer: "Você sabe o que fazer, você estudou isso." Eu havia estudado uma apostila sobre ressurreição de mortos, escrita por uma missionária batista. Ela tinha acabado de chegar da África, onde viveu experiências de cura divina e ressurreição depois do tremendo avivamento que a visitara. A apostila ensinava a crer e a clamar. Então entrei no meio dos pastores que impunham as mãos no peito do meu pai e gritei: "Espírito de morte, sai dele agora! Nélio, volta aqui agora, eu te ordeno em nome de Jesus." Fiz exatamente como ensinava a missionária batista. Eu não pude acreditar que gritei essas palavras no meio dos pastores. Eles me olharam e concordaram com a oração. Quando voltamos os olhares para meu pai, o vimos voltando como um afogado emerge do fundo do mar, buscando ar para encher os pulmões. Ele olhou para 3 lados como se não nos enxergasse ali, como se ainda estivesse em outro lugar. Eu continuei chamando: "Nélio, Nélio, volta aqui em nome de Jesus." Então ele rompeu em um choro alto e não conseguia falar português, só em línguas estranhas. Os pastores o levaram para o chuveiro e trocaram suas roupas sujas. Da sala eu podia ouvir seus cânticos espirituais e línguas estranhas. Depois saímos de carro, direto para o hospital, e ele insistia em glorificar em línguas. Entramos no hospital, empurrando meu pai em uma cadeira de rodas, e ele chorava e cantava. Um médico logo atendeu e verificou sua pressão arterial. Não sei dizer se a pressão estava alta demais ou baixa demais, mas sei que o médico gritou: "Enfermeira, traga tal medicamento. Esse homem não está vivo." Meu pai ficou em observação até que voltou a falar em português. Perguntei a ele o que havia acontecido, o que ele havia visto. Ele respondeu que viu 3 cenas, mas não conseguiu descrever. Ligamos para minha avó logo após o acontecido e ela perguntou: "O que houve aí em Curitiba?" Eu perguntei: "Por que, vó?" Ela respondeu: "Eu estava dormindo à tarde. Depois do almoço, eu tive uma visão. Vi seu pai andando entre sepulturas e um espírito alado tentava empurrá-lo para dentro das covas. Ele estava apavorado e tentava se defender sem sucesso. De repente, uma janela se abriu no ar e ele foi puxado para dentro da janela e caiu sentado em um sofá.
ele estava rodeado de pessoas. Ali havia um grande tapete e todos clamavam e oravam em alta voz. Eu disse: vó, tudo isso aconteceu hoje na hora do almoço, na casa do pastor que nos recebeu, e contei toda a experiência. Ela me disse: seu pai com certeza estava morto e Deus o trouxe de volta. Glorifique ao Senhor. Contei esse testemunho às minhas novas amigas, Eishla e Lislane, que glorificaram a Deus comigo. Eu sabia que depois desta viagem a Curitiba, eu nunca mais seria a mesma. Essa experiência foi a base para outras tremendas que eu vivi e ainda viverei em meu ministério. Se você está gostando dos vídeos, clique em gostei, compartilha, se inscreva no canal.